Oi, vamos falar de preenchimento. O preenchimento é uma técnica onde injetamos uma substância preenchedora, que faz com que os nossos lábios aumentem o tamanho, como por exemplo o ácido hialurônico, que é tão conhecido da gente. O preenchimento labial tem como finalidade melhorar as simetrias, aumentar o volume dos lábios, definir esse arco do cupido que fica muito bonito, né, gente? E melhorar ainda a aparência dos nossos lábios. Os preenchedores mais tradicionais são os biodegradáveis, ou seja, aqueles que podem ser absorvidos e eliminados pelo nosso corpo ao longo de um determinado tempo, tá bom? Essas substâncias, elas têm uma segurança comprovada, por isso que não precisa ter medo na hora de fazer o preenchimento labial. O ácido hialurônico, ele preenche o espaço entre as células da pele nos lábios, promovendo assim o aumento do volume dos lábios. Ela é uma substância comprovada e aprovada, na verdade, pelo FDA, que é americano, tá bom? Foi uma substância aprovada em 2003. O ácido hialurônico é um polissacarídeo linear que ocorre na natureza, obtido pela fermentação das bactérias e também através da crista dos galos, não existindo assim uma necessidade de a gente fazer um teste alérgico. Tem seu efeito mais prolongado que o próprio colágeno. Olha que legal! O ácido hialurônico, ele liga-se uma grande quantidade de água e múltiplas cadeias que formam uma substância, uma solução altamente elastoviscosa, que dá, né, à pele uma maleabilidade, uma elasticidade, um aumento do volume e um preenchimento no local, especialmente nos nossos lábios, que deixa aquele efeito lindo e maravilhoso que todo mundo gosta. Quais são as fases do preenchimento labial? Durante o procedimento, injetamos o material de preenchimento. Geralmente ele é usado o ácido hialurônico, tá? Nos lábios. A quantidade e a técnica de injeção podem variar de acordo com as necessidades de cada pessoa, tá? Após o procedimento, é normal sentir um inchaço, vermelhidão e sensibilidade nos lábios. O inchaço ele pode durar de 3 a 7 dias. E o resultado inicial do preenchimento labial são visíveis imediatamente após o procedimento. No entanto, é importante ter em mente que os lábios podem ficar inchados e o resultado final pode levar alguns dias, né, para se desenvolver completamente, à medida assim que o inchaço ele vai diminuindo, né? E esse resultado ele fica aí no corpo em torno de 6 meses a 1 ano, né? E depois o produto vai sendo eliminado, né, gradativamente, aos poucos do corpo. Cuidados após o preenchimento labial. Evite tocar ou pressionar os lábios. Nos primeiros dias após o procedimento, evite tocar, esfregar ou pressionar os lábios excessivamente. Isso ajuda a evitar o deslocamento do material de preenchimento e permite que ele se acomode de uma forma adequada aos seus lábios. Evite também a exposição solar e calor excessivo. Nos primeiros dias após o preenchimento, evite a exposição solar direta e ambientes muito quentes, como saunas e banhos quentes. Isso pode aumentar o inchaço e a sensibilidade nos lábios. Evite também maquiagem nos lábios. É recomendado evitar o uso de maquiagem nos lábios nas primeiras 24 horas após o procedimento. Isso permite que a área se recupere de forma adequada e reduz também o risco de infecções. Evite também fazer atividades físicas intensas. Evite exercícios físicos intensos ou atividades que aumentem a pressão nos lábios nas primeiras de 24 a 48 horas após o preenchimento. Isso ajuda a evitar possíveis complicações. Mantenha-se hidratada, beba bastante água para manter o corpo hidratado, o que também ajuda na recuperação da pele e no processo de cicatrização da pele, para ter os seus lábios mais lindos e duradouros de uma forma bem harmônica.
Mari, qual a durabilidade do preenchimento labial? A durabilidade do preenchimento labial varia de pessoa para pessoa e também depende do tipo de material de preenchimento que a gente utiliza. Geralmente, os preenchimentos labiais com ácido hialurônico são temporários e duram de 6 meses a 12 meses, podendo durar até 18 meses. Como o preenchedor é biodegradável, ou seja, ele é absorvido pelo organismo e a velocidade com que o preenchimento é metabolizado pelo corpo varia de indivíduo para indivíduo, ou seja, de pessoa para pessoa. Com o tempo, o material do preenchimento ele é gradualmente absorvido pelo corpo e os lábios retornam à aparência anterior ao procedimento. Por isso, o preenchimento labial ele requer uma manutenção periódica e quanto mais você fazer, mais vezes a aplicação, mais vai ter durabilidade. Agora uma pergunta que muita gente faz e é a preocupação de muitas pessoas. Todo mundo fica perguntando, fica enchendo a caixinha de pergunta, né, minha caixinha aqui, e por isso que eu resolvi fazer um vídeo só sobre isso. Mari, dói muito? Muitas pessoas ficam preocupadas com o nível de desconforto ou até dor durante o procedimento de preenchimento labial e desejam saber se são utilizadas técnicas de anestesia, né, para minimizar essa dor e esse desconforto. Após a aplicação do preenchimento, os lábios ficam mais doloridos e sensíveis. Essa sensibilidade, ela tem uma tendência a ir diminuindo de forma gradativamente com o passar dos dias e à medida, né, gente, que o inchaço ele diminui, que é muito normal de acontecer e vai diminuindo ao longo dos dias. Para a realização do procedimento, a gente utiliza assim anestésico e você não sente nada, né? Literalmente, a gente não sente nada. Sente que eu tô manipulando, mexendo nos lábios, que está sendo colocado produto mais dor. Não sente porque a gente utiliza anestésico, pode ficar bem tranquilo. Quanto de produto eu uso? Gente, depende muito do resultado que a gente quer, do lábio, né? O mínimo que a gente usa geralmente é 1 ml, tá bom? Mas depende muito do resultado que você quer. Por isso que tem que fazer uma avaliação para ver quanto de produto tem que se utilizar no seu caso. Cada pessoa é única, cada lábio também. E cada resultado, depende do resultado que você quer no seu lábio, tá bom? Mas faça uma avaliação. Só assim você saberá quanto de produto você vai utilizar conforme o resultado que você quer. Tem muita gente que tem medo que fique artificial, os lábios fiquem muito grandes, aquela coisa que, não sei, eu vou me estranhar muito. Por isso, se você tem esse medo, o menos é mais. Então, coloque menos produto, tá bom? A seringuinha, ela vem com 1 ml de produto. 1 ml vai te dar um preenchimento natural, né? Dependendo do lábio, é claro, por isso que a gente precisa fazer uma avaliação. Mas ela não vai te dar um preenchimento muito grande, assim. E você pode até aplicar um pouquinho menos de 1 ml, depende muito do que você quer e se você já tem alguma vez, se você já fez alguma vez o preenchimento ou não. Isso conta muito na hora da aplicação. Por isso que faça uma avaliação para que isso não ocorra, para que não fique artificial os seus lábios, tá? Existe uma gama muito grande de produtos no mercado. Eu gosto bastante de utilizar esse daqui, ó, que é o da Renova Lips, que tem um pouquinho de lidocaína e ajuda bastante a diminuir o desconforto, a sensibilidade que a pessoa sente durante o procedimento. Por mais que a gente anestesie, o produto vem um pouquinho com anestésico e isso auxilia bastante na aplicação. Os possíveis efeitos colaterais são inchaço, vermelhidão, um pouquinho de assimetria, especialmente no início, sensibilidade, né? Esses são os possíveis efeitos colaterais que se pode acontecer depois do preenchimento, tá?